a Bíblia Sagrada, quero convidar os irmãos para que abram no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 7, e nós estaremos lendo a partir do versículo de número 24. Marcos, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24, nós vamos falar sobre algumas atitudes extraordinárias que esta mulher tem diante de nosso Senhor Jesus, tá bom? Algumas atitudes extraordinárias. Vamos ler a palavra que nos diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, contanto: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Amém. Graças a Deus. É uma passagem bem conhecida, não é, irmãos? Por que não dizer um tanto polêmica? Um tanto polêmica, por conta da resposta que o Senhor Jesus dá para essa mulher. Mas o que chama atenção, na verdade, são as atitudes que ela toma diante de Jesus, não é? Algumas atitudes extraordinárias. Qual a primeira atitude, irmãos, que essa mulher tomou? Já adentrando na mensagem, não é? A primeira atitude que essa mulher toma diz a Bíblia, que ela buscou a Jesus. Ela buscou a Jesus, ela buscou a pessoa certa. Ela foi ao lugar certo. E isso fez toda a diferença em sua vida. Ela teria a possibilidade, a liberdade de ir onde ela quisesse. Ela poderia ter procurado qualquer outra pessoa. Poderia ter procurado o curandeiro da época, poderia ter procurado o psicólogo da época, não é? Se é que existia. Poderia ter procurado alguém que ela conhecia, alguém que ela confiava, alguém do seu ciclo de confiança. Ela poderia ter procurado alguém da família, enfim. Aí nós podemos, não é, pensar de muitas formas
que essa mulher poderia ter procurado qualquer outra pessoa. Ela possuía essa liberdade. Inclusive, ela poderia procurar um médico, um especialista. Mas não, irmãos, essa mulher, ela tem o discernimento, ela tem a compreensão, e ela vai no lugar certo e procura a pessoa correta. Aí alguém diz, mas havia uma quantidade, havia uma facilidade para isso. Não, pelo contrário. Essa mulher, ela é uma mulher circunstância, ela atravessa uma fronteira. Ela era uma mulher grega, ela atravessa uma fronteira, ela atravessa uma barreira geográfica. Ou seja, ela sai da sua zona de conforto. Nós não sabemos que distância ao certo havia, não é? Mas com certeza havia uma distância. Mas barreiras, como a barreira geográfica, isso havia. Ela sai da sua terra e vai, ainda que Jesus estivesse ali nas mediações, mas ela atravessa a barreira geográfica, ela atravessa a barreira da religiosidade, porque bem provavelmente essa mulher não era, por não ser uma judia, ela não servia ao Deus de Israel. É provável que isso também fosse real. Então ela deixa todas estas circunstâncias e ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai ao encontro de Jesus. Ela busca o Senhor Jesus. Ela vai no lugar certo. Aqui nós podemos aplicar isso, irmãos, até para a nossa vida. Porque a diferença do cristão é que nós não só buscamos a Deus no primeiro dia em que nós nos encontramos com Ele, mas nós buscamos a Deus todo momento em que nós podemos buscar. Não é verdade? Nós buscamos a Deus por vezes no nosso levantar, já ali no raiar do dia, dobrando o joelho, falando com Deus. Tem outros que buscam mais à tarde, outros buscam à noite, num culto. O importante não é onde, o importante é buscar a Deus. E a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Então buscar a Deus não é só um ato de salvação, ou encontrar-se com Deus não é só um ato evangelístico, mas é algo que nós precisamos sempre, com problemas ou sem problemas, com lutas ou sem lutas, nós devemos buscar nosso Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós não vamos encontrá-lo como essa mulher encontrou. Essa mulher teve o privilégio e a possibilidade de encontrar-se com Jesus de forma presencial. Jesus estava lá, em carne e osso. Mas Ele mesmo disse, eu vou ao Pai, eu vou voltar ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Paracleto, o Espírito Santo, e Ele estará convosco. Ou seja, nós podemos nos encontrar com Ele
a qualquer momento do nosso dia e da nossa noite. Por quê? Porque hoje nós temos não mais o Senhor Jesus em carne e osso, Ele já não mais está andando em nosso meio, mas nós temos agora o Espírito de Deus. E onde é que o Espírito de Deus mora? Onde é que o Espírito de Deus se encontra? Paulo vai escrever e vai explicar que ele mora dentro do crente, dentro de cada cristão. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Não é? Paulo disse isso: não sabeis vós que o Espírito Santo, ele mora dentro de vós? Ou seja, nós somos o seu templo, nós somos templo do Espírito Santo. O que é que nós viemos aqui fazer nesse culto? Qual o nosso primeiro objetivo nesta reunião, irmãos? Nós estamos aqui porque nós queremos nos encontrar com Jesus. E o Espírito Santo, então, ele tem essa tarefa, essa função. E a Bíblia diz que até nas nossas orações, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele leva ao Pai toda a nossa necessidade. Então, você quer encontrar-se com Jesus? Todo momento você pode encontrar-se com Ele. Nós que tivemos um encontro com Ele, temos a experiência de que encontrar-se com Jesus foi a melhor coisa das nossas vidas. Buscar a pessoa certa, ela buscou. Irmãos, falando de nós poderíamos estar em qualquer outro lugar hoje. Nós poderíamos servir a qualquer outro pseudo-deus. Quantas religiões há no mundo? Quantas religiões são existentes? Quantas pseudas divindades há? Mas nós recebemos a iluminação de que existem muitas religiões, mas a verdadeira religião, ela está quando nos encontramos com o Senhor Jesus. Então, buscar a pessoa certa, isso é fundamental. E eu falo isso, irmãos, para qualquer e em qualquer ocasião, numa adversidade, numa luta, numa fraqueza, num problema, numa tentação, no momento de dor, no momento de tristeza, nós podemos fazer que nem essa mulher fez. Ela foi ao encontro de Jesus. Ela buscou o Senhor, e buscou mesmo. E buscou mesmo. A Bíblia diz que ela foi ao encontro de Jesus. Segunda atitude dessa mulher, irmãos, ela entendeu a lei do reconhecimento. Ela entendeu a lei do reconhecimento. Primeiro, ela buscou o Senhor Jesus. Segundo, ela reconheceu. Ela reconheceu. Essa é a lei do reconhecimento. Como é importante quando nós sabemos o nosso lugar. Não é verdade? Como é importante quando nós temos discernimento de qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar. Alguém aqui já chegou, não é? Por exemplo, dia 5. Normalmente as empresas, elas fazem pagamento dia 5 ou no 5º dia útil, não é assim? Então,
Suponhamos que você esteja lá no seu trabalho no 4º dia útil, ainda não é o 5º. Você chega para o patrão e diz: ó, meu pagamento ainda não caiu, nem o meu, nem o dos funcionários. Tem gente que é doida, é maluco, e faz isso. Está na hora de pagar, não? O patrão vai dizer: mas primeiro, que o patrão aqui sou eu, não é? Ele vai poder dizer. Segundo, ainda não é 5º dia útil. E até o 5º dia útil eu posso fazer o pagamento até às 18 horas. Como é importante, irmãos, nós conhecermos o nosso lugar. Temos o discernimento de qual é a nossa função. Já é importante isso, não é verdade? Então, o patrão vai dizer: meu filho, pelo amor de Deus, patrão, aqui sou eu. Ele vai dizer isso: minha filha, fique no teu lugar, não é? Cada um no seu lugar. A lei do reconhecimento é reconhecer o lugar que nós estamos, a função que nós exercemos. Se isso é importante aqui na terra, você imagine diante de Deus. E essa mulher, ela reconheceu, ela reconhece o Senhor Jesus como Messias. Ela diz: Jesus. Ela reconhece Jesus como Messias. Ela reconhece Jesus como Filho de Deus. Ela se lança aos pés de Jesus. Olha que coisa linda. Ela reconhece que Jesus é Senhor. Tudo isso ela faz, irmãos. É a lei do reconhecimento. Saber o nosso lugar. Naquele exato momento, ela sabia exatamente o seu lugar. Ela sabia exatamente quem ela era. E não só sabia quem ela era, mas ela sabia também quem era Jesus. Então, a lei do reconhecimento é isso. Ela reconhece, versículo 22, ela diz: Jesus, filho de Davi, reconhecendo Jesus como Messias, reconhecendo Jesus como autoridade divina, reconhecendo a soberania dele. Que clareza, que discernimento essa mulher tem, irmãos. Nós precisamos ser assim. Se nós precisamos ser assim na nossa vida, quanto mais diante de Deus. Esse negócio de pegar Deus e colocar na parede, não é? Esse negócio de querer de alguma forma determinar o agir de Deus, é até muito perigoso, dependendo da ocasião. Nós nem podemos dizer: eu determino que isso aconteça. A gente ouve muito essas orações. Eu determino. Isso tem que ser diante de um cuidado muito grande, porque o único que pode determinar e autodeterminar, e essa mulher entende isso, ela reconhece a lei do reconhecimento, ela sabe o seu lugar e sabe o lugar de Deus. Então, Deus não pode ser posto na parede, nós não determinamos Deus fazer absolutamente nada. Deus é soberano. Então, irmãos, Deus faz quando Ele quer fazer. Deus opera quando Ele quer operar. Deus age quando Ele quer agir. E qual é o nosso papel? Qual é a nossa função nisso? É reconhecer essa soberania. É reconhecer o nosso papel
e o lugar de Deus. Então ela tem essa clareza da lei do reconhecimento, não é? Ela tem essa clareza de que quem manda, quem determina, quem comanda, quem autodetermina, quem faz, quem pode, ela diz naquele momento, é o Senhor Jesus, é o Messias, o Senhor pode. É como aquele soldado, né, aquele centurião romano, ele diz, Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Então ele também tem essa clareza, e ele diz, mas eu sou homem de autoridade, eu digo a um servo, vai, e este vai, a outro, vem, e ele vem. Eles me obedecem, eu reconheço o meu lugar de autoridade, mas o Senhor está acima de tudo e de todos. Então, Senhor, eu não posso dizer uma palavra e o meu servo ficar curado. Eu posso dizer para ele ir lá levar um copo d'água, passar uma toalhinha nele, ele faz, mas ser curado não. Ser curado é só o Senhor quem pode. Eu reconheço o meu lugar de autoridade, agora eu sei o meu lugar. Então o poder do reconhecimento, irmãos, a lei do reconhecimento é essa. Tem muitas áreas da nossa vida que nós podemos ir até um certo ponto. Outras, não adianta, só Deus pode ir. Só Deus pode fazer. Eu reconheço que eu não posso curar ninguém, mas Ele pode. Eu reconheço que eu não posso levantar ninguém de uma cadeira de roda, eu não posso libertar ninguém de um espírito imundo, mas Ele pode fazer. Eu reconheço que eu não posso realizar nenhum tipo de milagre, mas o Deus pela qual nós servimos, é a lei do reconhecimento. Ou seja, todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus e dizemos assim, Senhor, eu fui até aqui a minha mão alcançou, até aqui eu tentei resolver, daqui para frente eu não posso mais. Ou seja, nós estamos reconhecendo essa lei do reconhecimento, nós estamos reconhecendo que só Deus pode fazer. Então, até um certo ponto eu vou, depois daquilo, Deus pode ir, só Deus. Só Deus tem coisas, irmãos, vocês sabem disso, tem coisas que só a mão de Deus pode fazer. Pode ser o pastor mais ungido, se é que eu posso usar esse termo, não é? Pode ser o pastor mais consagrado, pode ser quem for. Se Deus não quiser que algo aconteça, não adianta, não vai acontecer. Agora, pode ser o mais miserável pecador, se ele clamar com sinceridade a Deus e reconhecer que Deus é poderoso para fazer, e se for a vontade de Deus, aquele milagre acontece para a glória de Deus. Aquela necessidade, ela é ouvida para a glória de Deus. Essa mulher reconheceu, Senhor, filho de Davi, tu podes, tu tens autoridade, não é? Voltando lá para aquele centurião, ele disse, o Senhor pode fazer, diga uma palavra e o meu servo será curado. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos aqui hoje, nós podemos até um certo ponto, mas eu quero te encorajar, te animar, dizendo, Deus não pode ir até um certo ponto, Deus vai até onde Ele quer ir.
nós não podemos, nós não temos forças, nós não conseguimos. Ah, irmãos, mas o nosso Deus consegue. O nosso Deus consegue, nosso Deus pode. O psicólogo não está resolvendo? Quem pode resolver, irmãos? O Senhor Jesus. O médico não está dando conta, o advogado não está sendo hábil, as funcionalidades humanas não estão funcionando, os recursos naturais se acabaram. Nós estamos diante do Filho de Davi. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que não tem limite, o Deus que opera quando quer operar. Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é infinito. Então, o que a ação do homem não pode fazer, Deus pode fazer. E nós estamos aqui justamente reconhecendo que o nosso Deus é poderosíssimo. Quem pode reconhecer a soberania, poderio de Deus, reconhecer o senhorio de Deus, reconhecer que só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele opera, só Ele trabalha, só Ele levanta, só Ele renova, só Ele restaura, só Ele faz, só Ele opera, só Ele realiza, só Ele. Como é maravilhoso, irmãos, depender dEle. Como é glorioso conhecer o nosso lugar. Não adianta, é necessário reconhecer o nosso lugar. Nós somos pó, nós somos barro, nós somos miseráveis pecadores, nós somos pequenos. Essa mulher sabia de tudo isso, e ela entendeu a lei do reconhecimento, e ela disse: Tu és o Messias que Deus prometeu enviar. Tu és o Messias. Aleluia. Que coisa linda. Terceiro, irmãos, essa mulher teve foco, teve propósito, teve objetivo, teve norte. A mulher cananeia vivia um problema grave, um problema sério. Lidar, irmãos, com a libertação de alguém, não é? Lidar com alguém endemoniado, lidar com alguém possesso. Olha o problema dessa mulher. A filha dela estava terrivelmente endemoniada. Ela discerniu isso, né? Ela discerniu que a filha tinha problemas seríssimos, problemas espirituais. E ela teve foco, ela focou. E a Bíblia diz, irmãos, que ela foi ao encontro de Jesus e persistiu naquilo, teve foco. Por que, pastor, que ela teve foco? Onde o texto mostra isso? Irmãos, ora, primeiro que a palavra que ela recebe de Jesus, talvez outra pessoa iria desanimar. Ou seja, ela não ouviu um sim de Jesus a priori. Jesus disse: olha, primeiro, não é lícito pegar o pão dos filhos. Ele estava falando dos seus discípulos, do seu povo, dos judeus, dos israelitas. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ou seja, aos gentios. Ela poderia ali, naquele momento, ter desistido.
Não é verdade? Ali, naquele momento. Mas ela tinha um foco. Ela tinha um objetivo. Voltar para a casa dela com a libertação da sua filha. Voltar para casa e ver a obra de Deus na vida da sua família. Ela tinha esse alvo, esse propósito. E ela não desistiu facilmente. O que não nos faz desistirmos, irmãos, é o foco, é o propósito, é o objetivo. Não vai ser como a gente quer, nem no dia que a gente deseja. Às vezes nós vamos ouvir, não, teremos problemas, enfrentaremos adversidades, nem tudo é como a gente quer. Mas tem uma coisa, irmãos, o nosso foco é chegarmos no céu. É a vida eterna, esse é o nosso foco. Por isso que a gente não para, por isso que a gente não desiste, por isso que a gente não volta para trás. Por quê? Porque o nosso objetivo é a vida eterna. Não é verdade? Por que é que nós estamos aqui? Porque nós queremos ser alimentados pela palavra. Nós precisamos de forças espiritualmente falando. Nós precisamos de comunhão com os nossos irmãos. Tudo isso, todos esses braços, eles terminam no rio da vida. No rio da vida eterna. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente busca, a gente procura consagrar e santificar a nossa vida. Tudo isso com o propósito, com o objetivo, com foco de alcançarmos a vida eterna. Essa mulher tinha um foco, nada pôde pará-la, nem o próprio não de Jesus. Nada pode nos parar. Nada pode nos fazer desistir. Porque o nosso foco, nós estamos focados na vida eterna. Nós estamos focados na salvação da nossa alma. Nós estamos focados em servirmos a Deus enquanto estivermos aqui neste plano. Não é? Esse é o nosso propósito. Enquanto eu viver, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero servi-lo. Essa mulher teve foco. Que Deus, irmãos, nos dê foco. E Paulo mostra qual é o foco, né? Quando ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aleluia! Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir avante para o alvo. Esse é o nosso objetivo. Em quarto lugar, irmãos, essa mulher foi resistente a toda oposição. Tá? Pode falar para quem está ao seu lado. Diga: bonitinho, bonitinho de Jesus. Vai ter oposição na sua vida também, viu? Tem oposições. O diabo é a nossa maior oposição. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Ou seja, a grande oposição da igreja é o diabo. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A minha luta não é contra você, a tua não é contra a minha, a tua não é contra a do seu irmão. Não, a nossa briga não é contra carne e sangue, irmãos. No caso dessa mulher, a oposição dela foram os próprios discípulos.
que é que os discípulos disseram? Mulher, para de gritar, que ela vinha gritando, não é? Ela vinha gritando: Senhor, socorre-me, eu tenho uma filha que precisa de libertação, ajuda-me. Os próprios discípulos quiseram barrá-la, como fizeram lá com Bartimeu, não é? Tentaram calar Bartimeu, mas quanto mais tentavam, diz a Bíblia, mais ele clamava. Nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ser resistentes a toda e qualquer oposição, e a maior oposição que a igreja tem é o inimigo. Agora, tem uma coisa, irmãos, até contra essa oposição, Deus já nos deu vitória. Quando ele diz para Pedro: Pedro, tu és Petros, pedrinha pequena, mas contra essa pedra aqui, sobre essa pedra aqui, sobre essa rocha aqui, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, irmãos, nós devemos ser resistentes à oposição. Por quê? Porque Deus está conosco, porque Deus está na nossa vida, porque a presença de Deus é conosco. Por isso que nós temos poder, né? Ele diz: eis que eu vos dou o poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso, meu irmão, eu te garanto, independentemente de quem esteja no governo, independentemente de quem esteja no governo, o governo maior é de Deus, a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. Independentemente de qualquer coisa, a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam, não está sobre uma lei pétrea, de uma constituição humana, como por exemplo a nossa, que nos garante liberdade de culto. Temos lá, como se aquela lei lá, ela fosse uma lei maior e espiritual sobre a igreja. Não, a lei pétrea maior, a nossa lei está na palavra. Quem disse que as portas do inferno não iriam prevalecer, não é nenhuma constituição, quem disse é a Bíblia. Aleluia! É a Bíblia que nos garante. Eu vou revestir você de autoridade, você vai ser resistente à oposição do diabo. Aleluia, glória a Deus. Ela foi resistente naquele momento, e o Senhor nos faz resistentes. Se tem uma coisa que nós precisamos pedir para Deus, irmãos, é resistência, porque não é fácil. Tem fases, existem momentos na nossa vida que nós queremos parar, não é verdade? Nós queremos desistir, nós queremos e pensamos que vamos até sucumbir diante de tamanhos problemas e aflições. Há momentos de fraqueza espiritual, de embates que nós pensamos: Senhor, não tem mais jeito, eu vou parar, eu não estou conseguindo. Mas se nós clamarmos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Assim como Jesus, irmãos, ouviu aquela mulher, Ele também nos ouvirá. Seja resistente a toda e qualquer adversidade, persista, lute, continue. E ela então persistiu, ela então continuou, ela resistiu. O aparente não de Jesus, ela resistiu. A fala dos discípulos disseram:
Para de gritar, mulher. Ela resistiu a tudo isso. Diga para quem está ao seu lado, no nome de Jesus, diga assim: resista, continue, não pare, não desista, fique firme. Diga isso. Aleluia. E o que é que quebra tudo isso, não é, irmãos? A verdade, o que é que faz o Senhor Jesus voltar-se ainda mais para aquela mulher? A Bíblia diz, irmãos, que ela toma uma atitude, mesmo diante de tudo. Ela se prostra e ela adora. Aleluia! Ela adora. Ela adorou a Jesus, se prostrou, e ela disse: Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela foi humilde, ela adorou a Jesus, ela se quebrantou. Porque às vezes, irmãos, o que falta-nos é isso, é nos quebrantarmos diante de Jesus, é derramarmos o nosso vaso de alabastro diante dele, é nos humilharmos aos seus pés. Existem promessas maravilhosas sobre isso. Crônicas 7,14, não é? Diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeira atitude que o Senhor diz: se humilhem, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, os ouvirei dos céus, e sararei a sua terra. Olha que coisa linda. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esse poder, não é, da humilhação. Aquela mulher prostituta, irmãos, endemoniada, que diz a Bíblia, que entrou na casa de Simão, que chorou aos pés de Jesus e que enxugou as suas lágrimas com seus cabelos. Que coisa linda. Jesus mesmo disse: olha, eu cheguei aqui e ninguém me deu uma bacia, e ninguém lavou os meus pés. Essa mulher está lavando com as lágrimas. Ninguém enxugou os meus pés, ela está enxugando com os seus cabelos. Ele dá uma atenção para ela, porque diante de Deus, irmãos, nós não podemos chegar com arrogância, com prepotência. Deus sabe quem a gente é por dentro. Deus nos conhece. Diante de Deus, nós não chegamos com prepotência, com arrogância. Ela se humilhou, ela adorou, ela disse assim: os cachorrinhos. Que coisa, né? Lá em Israel já tinha o bichinho, né? O animalzinho de estimação já estava ali. Então ela deu esse exemplo. Até os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa dos seus donos, só esperando ali uma migalhinha cair. Até os cachorros comem das migalhas. Ou seja, me dá um pedacinho desse pão. Eu sei que o pão, o pedaço maior é para os judeus, mas me dê um pedacinho. Eu sei que eu sou uma gentia, eu não faço parte do povo, mas eu estou numa carência tão grande, e o Senhor é tão poderoso que eu não preciso de um pão, eu só preciso de um pedacinho, de uma migalha. Ah, meu irmão, e Jesus não vai dar uma migalha para ela não, Jesus vai dar um pedaço de pão bem recheado. Disse: mulher, grande é a tua fé. Aleluia.
Oh, que coisa linda, irmãos. Imagine agora. Jesus diz para aquela mulher: pode voltar para a sua casa, porque quando você colocar os seus pés lá, eu já expulsei aquele demônio. Eu já repreendi aquele espírito maligno. Aleluia! Imagine a felicidade daquela mulher, a alegria daquela mulher ao chegar na casa dela e ver a filha dela sã, liberta, abençoada. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa, não é? Ela não reclamou dos discípulos. Reclamou, irmãos? Nós, povo aí, ó, eu estou aqui clamando e eles não fez nada, irmãos. Aquela mulher é extraordinária. Não reclamou de ninguém, não reclamou de nada. Ela só adorou. Ela só reconheceu o Senhor Jesus. Ela adorou, ela pediu misericórdia, e o Senhor fez uma obra gloriosa na vida daquela mulher. Amém, meus irmãos? Então, vamos deixar as reclamações de lado, as murmurações, os questionamentos, as picuinhas, as coisinhas, vamos deixar de lado. Diante de nós está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está o Deus da vida, e Ele pode nos abençoar aqui nesta noite. Eu não sei qual é o seu problema, irmão, qual a sua dificuldade, mas Deus está visitando o nosso lar nesta noite. Deus está fazendo uma obra naquilo que nós precisamos. Você crê nisso? Aleluia. Você crê, mulher? Ele é poderoso para te abrir uma porta onde você nunca entregou um currículo. Ele é poderoso para curar uma enfermidade onde você nunca impôs a sua mão. Já pensou um negócio desse? Deus mostra a extensão do poder. Ele não vai lá na casa da mulher, ou ele não pede para um discípulo ir. Ele só diz para ela: pode voltar, porque quando você chegar lá, ela já vai estar curada. Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu trabalho, sou Deus de perto e de longe. Não preciso de ninguém para fazer nada, já está feito. Quando você chegar lá, já está feito. Está entendendo isso, irmão? Ele alcança onde nós não podemos alcançar. Ele chega onde nós não podemos chegar. Ele vai onde nós não podemos ir. Ele opera onde a nossa palavra não alcança, não chega. Aleluia. Eu nem estou no lugar. Ela poderia dizer: mas o Senhor não mandou ninguém lá, nem eu estou lá. Jesus lá precisa de que alguém esteja. Ele manda no coração de Faraó, irmãos. A Bíblia diz que ele endurecia, amolecia o coração de Faraó. Ele faz o que ele quer fazer. Nós estamos muito limitados, mas o nosso Deus não. Ele não tem limites no seu trabalhar. Você crê que Ele toca no coração? Você crê que Ele age? Você crê que é Ele que abre a porta? Você crê que é Ele que faz o milagre? Você crê que Ele chega primeiro de você? É o que Jesus está querendo dizer para aquela mulher: é o seguinte: olha, quando você chegar lá, eu já cheguei. Ele chega primeiro que nós. Às vezes a gente vai falar assim: eu tive essa experiência, irmãos. Eu fui expulsar um demônio de uma menina de 16 para 17 anos. O demônio tomava o corpo dessa menina, ela ficava 1 mês no mato comendo grama. Parece que isso não acontece, mas acontece. O diabo tomava ela, ficava como bicho no meio do mato.
E alguém me chamou, né, para orar por essa moça. E eu fui, irmãos, fui só pela misericórdia de Deus, não é? E o irmão que me chamou falou: ela está quebrando tudo, e pega pastor e joga na parede. É uma luta num demônio terrível. Eu disse: se joga pastor na parede, então vai me arrebentar. Falei: Jesus, eu só pedi uma coisa. Eu falei: Jesus, vai na minha frente. E foi interessante, irmãos. Ela estava lá dentro da casa, fazendo arruaça. Demônio, né? Tomando o corpo daquela. Quem já teve experiência assim, irmãos, de ver o demônio fazendo coisas assim terríveis? Quem já teve? Ele faz coisas terríveis, não é? E eu fui, na verdade, com uma bicicleta, não é? O menino estava com uma bicicleta. Corre, corre, ela está quebrando tudo. E o menino montou no cano da bicicleta e eu fui, porque ele era menor, e eu fui guiando aquela bicicleta. Eu nem vi por onde eu fui. Eu só dizia: Jesus, vai na minha frente, vai na minha frente. Quando eu cheguei lá, na casa, no portão da casa, sem me ver de dentro, ela gritou: com esse eu não posso. Aí eu disse: glória a Deus, porque não está falando de mim não, porque comigo ela podia, viu? Ela está falando daquele que estava na minha frente. Com esse eu não posso. Não era eu não, porque né, tem gente que diz: opa, eu sou mesmo, né, santarrão. É mesmo, comigo, não. Na hora eu tive, isso é lógico, né, que eu tive discernimento. Falei: estou orando a viagem inteira para Jesus ir na minha frente. Eu que não vou entrar aí na minha força. Eu que não vou entrar aí pensando que sou eu. Vai eu entrando lá: comigo você não pode. Que eu ia levar uma camaçada de pau. Eu falei: graças a Deus, Jesus está na minha frente aqui. Porque não é de mim que ela está falando não, é do leão da tribo de Judá, é do Cordeiro de Deus, aleluia. Ele chegou primeiro que eu, com ele, e é tanto, irmãos, eu cheguei na autoridade de Deus, falei: em nome do Senhor Jesus que veio na minha frente, sai do corpo dessa menina. E depois de muitos anos, eu fiquei sabendo que essa menina se transformou numa grande serva de Deus. Porque não fui eu, irmãos, é o poder do nome de Jesus, aquele que foi na minha frente. Que às vezes a gente pensa que não, mas Ele vai na nossa frente, Ele vai adiante de nós. A Bíblia diz que Ele vai adiante de nós, irmãos, e Ele vai até endireitando os caminhos tortos. Quando você se sentir inapto, incapaz, insuficiente, peça para Jesus ir na sua frente, e Ele vai endireitando os caminhos, Ele vai colocando as coisas no lugar, e Ele vai e capacita-nos para a realização de uma grande obra. Vamos agradecer a Deus, irmãos, vamos orar em agradecimento ao nosso Deus, aleluia, né? Deus falou assim para Moisés: eu vou enviar um anjo forte, poderoso. Moisés disse: Senhor, eu reconheço o poder do anjo, mas se o Senhor não for conosco, não faz a gente sair daqui não. Vai na nossa frente. Nós precisamos, irmãos. Antes daquela mulher chegar, Jesus já tinha feito a obra na vida dela. Creia nisso. Diante de algum desafio, creia que antes de você chegar, o Rei dos Reis já chegou na sua frente. Senhor, nós te louvamos, Pai, por sua palavra que veio ao encontro dos nossos corações. Pedimos a bênção do Senhor para todos aqueles que ouviram ou ouvir essa palavra. Pedimos o alcance poderoso das tuas mãos, o agir do teu Espírito, a aplicação da tua palavra em os nossos corações. Eu finalizo, Senhor, com essa oração e agradecimento, porque eu sei, nós sabemos que o Senhor é Senhor, é soberano, é poderoso, e o Senhor vai na nossa frente.
Continue com cada um, Senhor. Vá na frente do teu povo. Sempre esteja, Senhor, na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa direita, na nossa esquerda, Pai. Seja o Senhor a nossa eterna salvação. Nós confiamos em Ti, nós colocamos e depositamos a nossa fé e a nossa confiança em Ti e na Tua palavra. E assim como o Senhor agiu, assim como o Senhor trabalhou, assim como o Senhor realizou um milagre na vida dessa mulher cananeia, faça também na vida do teu povo, no nome de Jesus e para a glória de Deus, amém. Pedimos, Senhor, um bom retorno ao nosso lar, daqui para o final de semana, pedimos a bênção, a graça do Senhor, uma noite de descanso, amanhã um dia abençoado para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Estenda as mãos para frente, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse em cada vida e em cada coração, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, irmãos, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos para a glória de Deus.